Programa Projeto Emanuel na TV. Com Deus, a vida é melhor. Olá! Novamente estamos aqui com o programa Projeto Emanuel na TV, que tem a finalidade de levar a palavra de Deus até o seu coração. E gostaríamos de, já na abertura deste programa, deixar aqui uma palavra de agradecimento a Deus pela sua vida, por você que tem participado conosco das programações, que tem enviado seus comentários, que tem enviado seus e-mails, pedidos de oração para o nosso e-mail projetoemanuel@hotmail.com.br. Deus abençoe a você em nome de Jesus Cristo. A sua participação tem sido uma bênção para as nossas vidas. E gostaria de então também dizer que Deus ele tem operado maravilhas. Deus tem feito milagres. Deus tem realizado obras maravilhosas. Temos testemunhos fortes, testemunhos maravilhosos das maravilhas que Deus tem feito. Logo, logo vamos ter aqui o quadro Testemunhos, aonde pessoas vão estar testificando destas maravilhas que Deus ele tem realizado. E você, juntamente comigo, estaremos contemplando destas maravilhas em nome de Jesus Cristo. Também teremos um quadro, o Talmidim, aonde estaremos ensinando a palavra de Deus. Vai ser uma bênção, vai ser ensinos teológicos, estaremos falando sobre cultura de épocas bíblica, estaremos falando sobre textos às vezes até polêmicos de interpretação, enfim, vai ser uma bênção. Guarde aí o seu coração, se prepare, porquanto você estará aprendendo juntamente conosco um pouco mais da palavra de Deus. Também, meu querido e minha querida, gostaria de dizer a você que as nossas reuniões aqui no templo, na rua Carlos Ferrari, número 1452, tem sido uma bênção. E se você tiver interesse de participar em uma de nossas reuniões, vai ser muito bom receber você, a sua família, vai ser muito bom participar, aleluia, de um momento de adoração a Deus juntamente com a sua família. E se encontra ali o templo, na Carlos Ferrari, 1452. Atrás do supermercado Big Mart, aqui na cidade de Garça. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar para a sua meditação um texto da Palavra de Deus. Esse texto, ele se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que nos diz o seguinte: que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira, ela tem uma profundidade tão grande que por mais que queiramos entender com a nossa mente humana, existe uma dificuldade muito grande, porque o nosso padrão de conhecimento, ele é tão limitado que a gente não consegue entender com a verdadeira perfeição este amou o mundo de tal maneira. O Senhor, ele nos amou ao ponto de se entregar, de entregar o seu Filho ao sacrifício. Tudo isso para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de alcançar algo maior, algo sublime e algo soberano. Nos diz a Bíblia que estávamos num charco horrível de lodo. O pecado dominava nossas vidas. E nos diz que Deus, em Cristo Jesus, nos alcançou
nos alcançou para que pudéssemos ter esta oportunidade de sermos resgatados. Você, meu irmão, minha irmã, você que está neste momento conosco, esta profundidade, existe até dificuldade de expressar, ela é tão tremenda que os Deus, em Cristo Jesus, Ele nos resgatou. E nos diz que fomos resgatados, fomos tirados deste charco horrível, desta lama que nos prendia a este mundo. Num outro texto nos diz que estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Ou seja, estamos por aqui de passagem. A nossa vida aqui ela é muito temporã, ela é muito passageira. Sabe você se esta noite você vai deitar, dormir e levantar? Não sabemos. Então Deus, em Cristo Jesus, Ele está nos dando a oportunidade de hoje, olharmos para Ele e reconhecer que este amor, com esta profundidade, não foi em vão. Não foi em vão este sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não foi em vão este amor que Deus nos amou. Não foi em vão. Ele te amou, Ele me amou para um algo superior, para um algo maior. Estávamos presos a este mundo e em pecados. E Deus, Ele veio com o seu amor, nos resgatou e está oferecendo a mim e a você, neste momento, esta oportunidade de irmos morar com Ele no céu. Então que você, meu querido e minha querida, possa aproveitar esta oportunidade que Deus está nos concedendo, em nome de Jesus Cristo. Fique aí que existe algo ainda da parte de Deus ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Boa noite a todos. Este é mais um programa Projeto Emanuel na TV, que tem a finalidade de abençoar a tua vida. Hoje nós estamos fazendo num ambiente mais diferente, descontraído, para mostrar liberdade, para mostrar que Deus é aquele Deus que nos dá liberdade para viver. É por isso que ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Não é só vida, é vida ao quadrado, é vida em abundância. Então, eu quero agradecer, juntamente com todos aqueles que estão assistindo essa programação, seja pela internet. Tem pessoas dos Estados Unidos vendo essa programação, tem pessoas da Espanha, tem pessoas do Japão vendo essa programação, pessoas de Marília, da cidade de Garça, onde está localizado o Projeto Emanuel. Eu quero agradecer a Deus. Mas nós já fizemos as honrarias no primeiro bloco, mas agora eu quero ministrar uma palavra para a tua vida. E dizer que essa palavra pode curar o teu interior. Dizer que essa palavra pode modificar a sua vida, pode modificar o seu viver. Você não é para ser uma pessoa derrotada. Você não é para ser uma pessoa sem destino, sem direção. Deus, Jesus, tem que ser o seu norte. E o Projeto Emanuel tem essa finalidade de usar a palavra de Deus como profecia, como norte, como direção para as nossas vidas. E hoje eu tenho uma palavra que Deus ministrou na minha alma para estar pregando ao teu coração. Então, se você tem uma Bíblia, abra comigo em Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus céus e terra. A terra era sem forma e vazia. É aqui que eu quero pegar. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
É aqui que eu quero me apegar a você com esta palavra que vai abençoar a tua vida. Estou gravando de dia, mas você está assistindo essa programação de noite. E não importa. O que importa é que você vai ser abençoado por ela. Essa palavra em que nós acabamos de ler, ela mostra que Deus é um Deus que cria situações. Ele é um Deus que faz nascer situações a nosso favor. Essa aqui é uma passagem onde os cientistas se batem nela. Todos falam que o mundo, o universo foi criado de um Big Bang, de uma grande explosão dentro do universo. E eu digo que não foi criado dessa forma. Os cientistas e as pessoas querem, através da filosofia e da inteligência, fazer com que Deus desapareça da criação. Deus criou céus e terra. Tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que você vê aqui nessa terra é perfeito. Tanto que quando nós vemos esta palavra aqui em Gênesis capítulo 1 e versículo 2, diz a Bíblia que ela estava sem forma e vazia. E essa sem forma e vazia é a capacidade que nós temos de pensar no que Deus pode fazer com as coisas sem forma e vazio. Como nós dissemos no início, Deus é um Deus capaz de criar. Deus é um Deus capaz de fazer formar. Diz a Bíblia lá em Romanos que Deus traz à existência aquilo que não existe. Traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Então eu entendo que por essa palavra, Deus não precisa de nada para abençoar as nossas vidas. Deus não precisa de subterfúgios humanos e materiais para abençoar a tua vida e a tua alma. Hoje Deus está usando essa programação para te dizer que Ele pode criar felicidade em você, que Ele pode criar uma família para você, que Ele pode fazer formar aquilo que falta na tua alma. E hoje eu quero usar essa palavra de Gênesis capítulo 1, versículo 2, dizendo que como a terra estava sem forma e vazio, assim a vida de muitas pessoas estão sem forma e vazio. Faz tudo, tem tudo, anda para todos os lugares, mas ainda está sem forma e vazio. E a função do Espírito Santo, que é a nossa dispensação nos dias de hoje, na dispensação da graça, existe a ação do Espírito Santo espalhada sobre a face da terra, em cumprimento daquela profecia que diz que nos últimos dias Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito de Deus está espalhado para quem quiser, não importando a religião, não importando o que você profere de crença, não importando a sua filosofia, não importando a inteligência que você tem. O que importa é a sua alma que precisa ser restaurada. E essa palavra mostra que o nosso Deus ele não precisa de coisas materiais. Há alguns lugares nós vemos que pessoas precisam de coisas para poder crer, coisas para poder acreditar, coisas para poder fazer. E Deus é aquele Deus que não precisa de nada. Deus não precisa de nada, Ele precisa da sua alma disposta a receber de Deus o que Ele tem para lhe dar. Hoje, em nome de Jesus, esta palavra mostra que o Espírito de Deus, Ele não fica, no início dessa palavra, nós vemos que Deus ele não fica em águas inanimadas. O Espírito de Deus não estava ali pairando sobre a face das águas para que nada acontecesse. Nada acontece em vão. Por isso que a Bíblia fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para o Espírito de Deus estar pairando sobre a face das águas, era porque Deus estava querendo alguma coisa com aquelas águas, com aquela terra sem forma e vazia. Nós vemos no primeiro bloco que o amor de Deus é tão grande que Ele é capaz de dispersar o melhor dele, o Filho dele, para nos salvar, como assim fez. E quando eu vejo essa palavra que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, eu entendo então que o poder de criação de Deus é muito grande. O Espírito de Deus não estava pairando sobre a face das águas para nada acontecer, Ele estava criando. Ele estava criando. Na Bíblia está escrito assim que tanto o céu como terra, como as coisas invisíveis e invisíveis, foram criadas por Ele e para Ele. Deus criou todas as coisas. Deus fez todas as coisas.
E é nesta palavra que eu me apego e me alegro, porque eu vejo que por causa da Bíblia, multidões de pessoas estão sendo salvas, multidões de pessoas estão sendo curadas, multidões de pessoas estão sendo libertas por causa dessa palavra. Hoje eu quero usar esta palavra para dizer que Deus está criando em você. Deus pode criar em você aquilo que falta. Talvez você precisa de remédio para dormir porque lhe falta o sono. Talvez você anda com uma mulher, com outra mulher, porque lhe falta amor. Mas hoje, no nome de Jesus, eu quero usar essa paisagem para dizer que como Deus criou a água, como Deus criou a natureza, Ele pode criar em você algo bom para que você seja feliz. Seja livre nessa noite, nessa pregação. Por que eu estou dizendo isso? Abra a tua cabeça e a tua inteligência para poder entender aquilo que Deus está querendo lhe ensinar. A Bíblia fala assim: cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Lá em Jeremias 18 está escrito que Jeremias viu Deus como um grande oleiro, que Deus levou Jeremias para uma olaria que existia em Israel, para ele ver como se fazia, como se criava o vaso. E assim a Bíblia fala assim: assim sois vós nas minhas mãos. E ele falou: nós como barro, nós como matéria-prima para ele criar. Você está pensando que Deus parou de fazer? Você está pensando que Deus parou de atuar? Você está pensando que Deus parou então de existir? De maneira alguma. Deus é oleiro e oleiro cria. Esse poder de criação de Deus, ele se encontra na Bíblia para poder mostrar que você pode estar caído, cabisbaixo, sem felicidade alguma, sem força de se levantar, sem família. Talvez a sua esposa foi embora de casa, seu marido foi embora de casa. Talvez por causa de dinheiro você está entrando em desespero. Talvez que por causa de uma luta muito grande, de uma situação difícil, você não consegue mais ter inteligência, sabedoria, direção, para onde ir, o que eu vou fazer, para onde eu vou. Deus quer criar situações a teu favor. Deus é Deus especialista em criar. Deus é especialista em criar. Nós vemos nos evangelhos esse poder de criação de Deus. Por exemplo, quando aquele cego chegou até Jesus e Jesus pegou a saliva dele misturada com o barro. Eu não sei se ele fez um novo olho para aquela pessoa. Eu não sei se ele fez os nervos oculares que estavam faltando, mas ele criou alguma coisa ali. Ele criou alguma coisa ali nos olhos daquele cego. E sabe qual que é o mistério desta palavra? É que ele falou assim para aquele cego: vá às fontes das águas e se lave. As águas que em Gênesis elas servem para Deus pairar. São as águas que Deus, através de Jesus, disse àquele cego: vá na fonte das águas e se lave. Então eu entendo que nas águas do Espírito existe cura para que você veja a direção que está faltando. Será que você entende? Será que a sua fé alcança essa palavra? Eu oro nesta hora para que a tua casa seja invadida pelo Espírito de Deus. Ou melhor, não vou usar essa palavra invadida, mas que ela entre dentro da tua casa como um convite da sua necessidade. Quando Deus então pegou aquele barro criado com saliva dele, lá no Evangelho de Mateus, e Jesus Cristo com saliva, e criou nos olhos dele aquele barro, em conexão com Jeremias 18, eu entendo que barro é criação de Deus. Deus precisa de matéria-prima. E águas são para sarar, são para criar. Então Deus usa aqui duas coisas: as águas do Espírito Santo e o barro, que é o poder de criação de Deus. Deus tem poder para criar na tua vida. Eu não venho com assuntos polêmicos agora, que esse não é o quadro. O quadro aqui é evangelizar a tua vida. É evangelizar a tua alma. É fazer com que essa palavra penetre dentro do âmago do teu espírito e ela produza efeitos de glória para a tua história e para a tua vida. Deus tem essa capacidade de criar. Então quando aquele cego foi à fonte das águas e se lavou, ele voltou a enxergar. Sabe o que eu entendo? A água na Bíblia é espírito.
E esse Espírito não é com E minúsculo não, é com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus. Deus está nas águas, que tem poder de criar. Você entende isso? Você consegue entender isso? O que Deus está querendo dizer é que Ele pode criar uma situação para te favorecer, para te tirar das drogas, para te tirar do álcool, para te tirar da prostituição, para trazer de volta a sua família. Hoje o Senhor te chama e diz para você assim: eu tenho o poder de modificar a tua vida. Eu tenho o poder de sarar a tua vida. Eu tenho o poder de fazer com que as coisas aconteçam. Esse dia no Projeto Emanuel, um dos cultos da semana passada, chegou uma moça com muito medo. O nome dela é Josiane. Ela está lá quando você for. Ela tinha um cisto, ela tinha um cisto que teria que fazer uma cirurgia. E ela com muito medo, né, de fazer essa cirurgia. E ela chegou até a gente no final do culto. E nós usamos a palavra profética, a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que restaura. E eu disse a ela assim: em nome de Jesus, essa enfermidade já está curada. Ela recebeu as ministrações de oração que acontecem nos cultos de quinta-feira. Sabe o que aconteceu? Ela me fala, menos de uma semana depois, que aquele cisto havia sumido. Sabe o que Deus fez? Criou cura nela, sem tocar nela. Você entendeu? Você está entendendo? Você consegue enxergar? Você consegue, sabe que a sua fé consegue alcançar isso que eu estou dizendo? Que Deus tem poder de criar na sua situação que é sem forma e vazio. Sem forma e vazio aqui, meu irmão, pode ser a nossa vida, pode ser a tua vida, a minha vida, sem direção. O que fazer? Para onde ir? Quem foi pego nesse dilema? Foi Pedro, uma vez, falou assim: para onde iremos, sendo que só tu tem a palavra de vida eterna? Então quero usar este programa, Projeto Emanuel na TV, através da TV Marília, e dizer que o Projeto Emanuel tem essa finalidade de abençoar a tua alma, de abençoar a tua vida, através da palavra de Deus. O que basta aqui é acreditar, o que basta aqui é crer que Deus tem esse poder de criação. Deus tem poder de criar. Deus criou saídas para que o povo saísse do Egito e fosse para uma terra abençoada. Deus criou dinheiro na boca de peixe. Será que você pode entender essa palavra? Será que você pode conseguir? Será que a tua fé alcança isso? É por isso que eu falo. Algumas pessoas acham que a Bíblia é somente um livro para se ler e se estudar. E não. A Bíblia é um livro da eternidade, onde está contida a palavra dele. Como ele disse: passarão céus e terra, as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras não hão de passar. E a palavra está dizendo que Deus tem poder de criar, que Deus traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Você entendeu o tempo verbal dessa palavra? Como se já fossem. É porque já existe. Já existe no céu aquilo que você precisa. Deus já criou aquilo que você necessita. Mas sabe o que é preciso fazer? Você abrir a sua alma, você abrir o teu coração, você abrir a tua mente e dizer assim: Senhor, eu preciso dessa palavra. E se converter a Ele. Não se converter a uma instituição religiosa, por mais antiga que ela seja. Não se converter a uma filosofia, a uma ideia, mas se converter a Cristo, dizendo: Senhor, entra na minha alma, entra no meu coração, entra dentro do meu intelecto. Deus precisa dessa legalidade. E Deus trabalha com legalidades. Deus trabalha com legalidades. Você precisa estar disposto como barro. Lá em Jeremias 18 está escrito que assim sois vós como barro nas mãos do oleiro. Que tremendo, né? Você é a matéria-prima que Deus precisa para poder criar aquilo que você necessita. Se é de cura na tua alma, receba a cura na tua alma, que Deus pode criar cura dentro de você. Se você necessita de restauração, Deus pode criar restauração na tua vida. Deus pode criar restauração na tua alma. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quantas vezes as águas aparecem na Bíblia para criar? Por exemplo, quando Jesus foi batizar nas águas de batismo de João, o Espírito estava lá, formado em pomba. Ele estava lá nas águas. Ele estava nas águas. Quantas das vezes Deus usou as águas ali de Israel e de Jerusalém para andar sobre elas? Quantas vezes Deus usou as águas para provar que as águas de tribulação não são nada que Deus manda nas águas? Daí eu entendo quando os discípulos falaram assim: quem é este
que até o vento e o mar, as águas lhe obedecem. Claro que pode obedecer, que tem que obedecer. Que as águas, o Espírito de Deus está pairando ali. E às vezes Deus usa as águas tumultuadas da tua vida para ordenar bênçãos sobre a sua existência. Eu quero acreditar que nesse momento você está sendo tocado por essa palavra. Eu quero crer que nesse momento você está sendo tocado por essa palavra. Eu quero acreditar que nesta hora o Espírito de Deus está entrando na tua casa, na tua empresa. Pode ter aquela massa falida, como alguns falam, né? E se lembram que nós pregamos aqui que Deus pega a massa como barro e faz criar? Não interessa qual situação você esteja vivendo. Ele pode restaurar e criar felicidade para a tua família. Ele pode restaurar a tua casa. Ele pode restaurar o teu coração. Ele pode restaurar e trazer de volta aquilo que se perdeu, porque Ele tem poder para isso. Psicólogo não faz isso. Médico não faz isso. Profissional algum faz isso. As mãos do meu Deus faz. Assim como Ele criou esse sol, esse dia lindo e maravilhoso que está aqui, Ele pode criar na sua vida um dia perfeito. O choro pode durar uma noite. A alegria vem ao amanhecer. Esse é o amanhecer que Deus tem preparado para a tua vida. Esse é o amanhecer que Deus tem preparado para a tua existência. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero usar esta fé para fazer com que Deus crie em você aquilo que você necessita. Você tem fé? Então, eu quero orar contigo nesta hora. Eu me lembro que antigamente nós colocávamos as mãos na televisão para poder orar com os pastores. Eu lembro que alguns grandes homens de Deus que eu gostava de assistir, eu colocava a mão na televisão para poder orar com ele. Será que a sua fé alcança isso? Põe a mão na tela dessa TV, aonde você está. E eu vou orar para você para que Deus crie em você. Você pode ser curado agora. Você pode levantar da cadeira de rodas agora. Você pode ser curado agora. Essa enfermidade pode sumir agora. Essa angústia do teu coração, ela pode sumir se você crer. Não em mim, mas crer no nome de Jesus, que tem a capacidade de criar. Que tem a capacidade de criar. Então eu vou orar por ti agora. Pega a sua família, fala para os teus filhos colocar a mão na tela dessa TV e vamos orar agora para Deus criar nessa sua terra sem forma e vazia algo de Deus para a tua existência. No nome de Jesus, Pai. Nós oramos nesta hora, acreditando que o Senhor é poderoso, infinitamente mais para realizar milagres. Nós não cremos, meu Senhor da glória, em Ti, meu Deus, porque está escrito, mas porque a nossa alma necessita de crer. Então, como ministro da Tua palavra, eu quero usar esta oração para abençoar, meu Deus, aqueles que estão orando comigo. Algumas pessoas colocaram a mão na tela como ato profético de crer. Então nesta hora eu quero, meu Deus, ministrar sobre ele, ministrar sobre ela, nesse dia, meu Senhor da glória, e confirmando aqui o Senhor tem dia maravilhoso para criar na vida das pessoas. Então, meu Deus, este homem, essa mulher, esse marido, essa esposa, esse empresário, esta empresária, essa pessoa doente que por um acaso pode estar assistindo essa programação na tela de um hospital, na tela de um computador, de um tablet, seja onde for, meu Senhor da glória, meu Deus, que o Senhor alcance ela, que ela seja tocada agora no nome de Jesus, pelo poder, meu Deus, da Tua palavra. Onde houver um coração aberto, onde houver, meu Deus, uma boca neste momento dizendo que só o Senhor é Deus, que o Senhor alcance esta alma, que o Senhor alcance esta vida, que o Senhor alcance esta pessoa e determina sobre ela a Tua bênção. Em nome de Jesus, receba a cura na tua carne. Em nome de Jesus, receba a cura nos teus ossos. Em nome de Jesus, receba a cura no teu psicológico. Em nome de Jesus, receba a cura no teu casamento. Em nome de Jesus, receba a cura na tua empresa. Receba a cura no seu interior. Que a sua alma seja curada, que a sua alma seja liberta, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua existência. Se você tem um testemunho, você pode ir até o Projeto Emanuel, aqui na cidade de Garça, que está localizado na rua Carlos Ferrari, 1452. Estamos te esperando. Temos uma equipe maravilhosa lá para te receber.
Temos uma equipe tremenda lá. Temos o pastor Fabiano, temos muitas pessoas ali para receber a tua vida ali naquele lugar. Então, que você seja abençoado por Deus, que a tua vida seja abençoada pelo Senhor. Projeto Emanuel está de braços abertos a te receber. Os cultos são quintas e sábados, está passando aqui. Se estiver passando, está fixo aqui numa faixa. Vai lá. E se você não tem condição de ir, nos escreva. Nos escreva através do e-mail que também está aqui embaixo. E que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. E que a graça de Deus esteja sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Programa Projeto Emanuel na TV. Com Deus, a vida é melhor.